Nelson Mandela foi um líder sul-africano que se tornou um ícone mundial da luta contra o apartheid e uma inspiração pela busca da igualdade, liberdade e justiça. Sua jornada de vida foi marcada por desafios, sacrifícios e triunfos. Sua história é um testemunho de resiliência e perseverança. Nascimento e juventude. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 em Mvezo, uma pequena vila na região do Cabo Oriental, na África do Sul. Seu pai, Henry Gadla Mandela, era conselheiro real do rei Tembo, enquanto sua mãe, Nosekeni Feni, era a terceira esposa do rei. O nome Rolihlahla pode ser traduzido como criador de problemas, indicando o destino que estava por vir. Em 1925, após a morte de seu pai, Mandela foi enviado para viver com o regente Tembo, o chefe Jogintaba Dalindyebo, da cidade de Cuneo. Lá, ele recebeu educação formal e foi apresentado aos costumes e tradições do povo Xhosa. Foi neste ambiente que ele começou a desenvolver suas habilidades de liderança e consciência política. Ativismo contra o apartheid. Mandela mudou-se para Johannesburg em 1941, onde estudou direito, e ao se formar começou a trabalhar como advogado, em uma época em que a segregação racial do apartheid governava a África do Sul. Mandela se tornou um ativista político engajado na luta pelos direitos civis dos negros e no combate ao regime racista. Em 1944, ele se juntou ao Congresso Nacional Africano, ANC, que se tornou o principal partido da resistência anti-apartheid. Mandela rapidamente ganhou destaque dentro da ANC e ajudou a fundar a Liga da Juventude do ANC em 1944. Prisão e julgamento de Rivonia. Em 1961, o ANC formou sua ala armada, um conto Wisais, Lança da Nação, liderado por Mandela, que começou a realizar sabotagens contra os alvos estratégicos do regime. Em 1962, Mandela foi preso e condenado a 5 anos de prisão por deixar o país ilegalmente. Durante seu encarceramento, as autoridades descobriram evidências que o ligavam a um conto Wisais, que resultou em novas acusações. E em seu segundo julgamento, em 1964, Mandela e outros líderes do ANC, incluindo Walter Sisulu, Ahmad Kathrada, Dennis Goldberg, Govan Mbeki, Raymond Laba e Elias Matsoleire, foram julgados em um caso conhecido como julgamento de Rivonia. Eles foram acusados de conspiração e sabotagem contra o Estado. Mandela fez um discurso apaixonado em sua defesa, no qual afirmou que estava disposto a morrer pela ideia de uma sociedade livre e igualitária. Em 12 de junho de 1964, ele e os outros réus foram condenados à prisão perpétua, prisão em Robben Island e libertação. Nelson Mandela foi enviado para a prisão de segurança máxima de Robben Island, onde passou a maior parte dos seus 27 anos de prisão. Enquanto estava na prisão, ele se tornou um símbolo internacional da luta contra o apartheid, e sua imagem ganhou força como ícone de resistência. Mandela recusou várias vezes a oferta de liberdade condicional em troca de comprometer-se a abandonar a luta contra o apartheid. Com o passar dos anos, a pressão internacional sobre o regime do apartheid aumentou, e em meados da década de 1980, a comunidade internacional intensificou os apelos pela liberdade de Mandela e o fim do apartheid. Em 11 de fevereiro de 1990, finalmente Nelson Mandela foi libertado da prisão após os 27 anos de detenção. Sua libertação marcou um ponto crucial na história da África do Sul e abriu caminho para negociações que levaram ao fim do apartheid. Presidência e legado. Mandela emergiu da prisão como um líder carismático e defensor da reconciliação nacional. Ele trabalhou lado a lado com o então presidente Frederick William de Klerk para pôr um fim ao apartheid e estabelecer eleições multirraciais livres. Em 1994, aconteceram as primeiras eleições democráticas da África do Sul. Nelson Mandela foi eleito presidente do país, tornando-se o primeiro presidente negro do país. Seu mandato foi caracterizado por uma abordagem de reconciliação e justiça para superar os anos de opressão racial. Mandela deixou a presidência em 1999, mas seu legado de liderança inspiradora e busca pela igualdade continuou a ecoar em todo o mundo. Ele dedicou seus anos de aposentadoria a trabalhar em questões humanitárias e causas sociais. Morte. Em 5 de dezembro de 2013, Nelson Mandela faleceu aos 95 anos, em sua casa, em Johannesburg, após uma longa batalha contra uma infecção respiratória. Sua morte provocou uma onda de luto global, com pessoas de todas as esferas da vida, prestando homenagem a um homem que dedicou a sua vida à libertação de seu povo e à luta pela justiça e igualdade. O legado de Nelson Mandela continua vivo e seu nome permanece como um símbolo de resistência contra a opressão e da busca incansável por um mundo mais justo e inclusivo. Sua história é um lembrete do poder de determinação e de coragem de indivíduos que lutam por mudanças positivas em suas sociedades. A história de Nelson Mandela é uma inspiração para todos nós. Sua luta pela igualdade e justiça mudou o mundo, mas a jornada pela liberdade continua. Olá, sou vim aqui pedir o seu like. Tchau.